Olá pessoal, tudo bem? Hoje então eu vou continuar a história que eu comecei a contar na quarta-feira. Nesse momento vocês já devem ter me enviado os áudios ou os escritos de como vocês acham que a história continua, a história do Marcovaldo. E agora a gente vai ver como que o Ítalo Calvino, que escreveu o livro, terminou a história. Só lembrando então o que aconteceu. O Marcovaldo estava dormindo, escutou o barulho de rebanho de vacas passando pela cidade dele e ele decidiu ir ver. Junto com ele foram os filhos. E no momento que ele volta para casa, ele sente a falta do Michelino, que é o filho mais velho, e pergunta para a esposa: onde está o Michelino? Ele já voltou? E a esposa diz: não voltou. Eu achava que ele estava com você. E nisso o Marcovaldo começa a pensar. E é assim então que o Ítalo Calvino continua a história. Começou a acompanhar o rebanho e quem sabe onde foi parar, pensou, e voltou correndo para a rua. O rebanho já havia atravessado a praça e Marcovaldo teve de procurar a rua onde tinham virado. Mas parecia que naquela noite vários rebanhos estavam atravessando a cidade, cada um por ruas diferentes, cada um se dirigindo para o seu vale. Marcovaldo localizou e alcançou um rebanho. Depois se deu conta de que não era o seu. Numa travessa viu que 4 ruas mais adiante, um outro rebanho seguia paralelamente e correu para aquele lado. Lá os vaqueiros o advertiram de que haviam se deparado com outro que ia em sentido contrário. Assim, até que o último som de chocalho se dissipou à luz do alvorecer, Marcovaldo continuou dando voltas inutilmente. O comissário, a quem se dirigiu para denunciar o desaparecimento do filho, disse: atrás de um rebanho? Terá ido para a montanha tirar umas férias. Sorte dele. Fique calmo, ele voltará gordo e bronzeado. A opinião do comissário foi confirmada alguns dias depois por um empregado da firma onde Marcovaldo trabalhava, que regressava do primeiro turno de férias. Numa passagem da montanha, encontraram o rapaz. Trabalhava com o rebanho, mandava lembranças ao pai e dizia que estava bem. No calorão poeirento da cidade, Marcovaldo pensava no filho afortunado, que agora certamente passava as horas à sombra de um abeto, assobiando com uma folha de capim na boca, observando as vacas que se moviam lerdas pelo prado e escutando, na sombra do vale, um murmúrio de água. A mãe, porém, não via a hora que ele retornasse. Voltará de trem? Voltará de ônibus? Já faz uma semana, já faz um mês, vem aí o mau tempo. E não tinha sossego, embora uma boca a menos à mesa, todos os dias, já fosse um alívio. Sorte dele, sombra, água fresca e se enchendo de manteiga e queijo, dizia Marcovaldo. E todas as vezes que do fundo de uma rua lhe aparecia, coberto apenas pelo calor do verão, o recorte branco e cinzento das montanhas, sentia-se como mergulhado num poço, sob cuja luz, lá no alto, parecia-lhe ver cintilar copas de bordos e castanheiros e zumbir abelhas selvagens. E Michelino, lá em cima, preguiçoso e feliz, entre o leite e o mel e as amoras nas sebes. Mas também ele aguardava a volta do filho noite após noite, mesmo não pensando, como a mãe, nos horários do trem e do ônibus. Noite adentro, escutava os passos na rua, como se a janelinha do quarto fosse a boca de uma concha, rica de muitos ecos. Quando nela se encosta a orelha, repetindo os ruídos das montanhas. Enfim, certa noite, sentando-se de repente na cama, não era uma ilusão. Ouviu no calçamento aproximar-se aquele inconfundível tropel de cascos rachados, mesclado com o repicar dos sinos. Correram para a rua, ele e toda a família. O rebanho retornava, lento e pesado. E no meio do gado, montado na garupa de uma vaca, as mãos firmes na coleira, a cabeça pulando a cada passo, meio adormecido, lá estava Michelino. Tiraram-no lá de cima, abraçaram-no e beijaram-no. Ele estava meio atordoado. Como vai? Foi bom? Ah, sim. Sentiu saudades de casa? Sim. É bonita a montanha? Estava em pé, na frente deles, com as sobrancelhas franzidas e o olhar duro. Trabalhava como uma mula, disse e cuspiu longe. Tinha ficado com cara de homem.
Todas as tardes mudar os baldes dos ordenhadores de um animal para outro, de um animal para outro, e depois esvaziá-las nos latões, rápido, cada vez mais rápido, até tarde, e de manhã bem cedo rolar os latões até os caminhões que os transportam para a cidade, e contar sempre, os animais, os latões, ai de quem errasse. E você deitava na grama quando os animais pastavam? A gente nunca tinha tempo, havia sempre o que fazer, correr atrás do leite, da palha, dos animais, do estrume, e tudo isso para quê? Com a desculpa de que eu não tinha contrato de trabalho. Quanto me pagaram? Uma miséria. Mas se estão pensando que agora vou dar tudo para vocês, desistam. Para casa, vamos dormir que estou morto de cansado. Sacudiu os ombros, assoou o nariz e entrou em casa. O rebanho continuava a se afastar na rua, levando consigo os mentirosos e lânguidos odores de feno e sons de sino. Gente, então a história termina assim. Pelo visto, então, o Michelino não gostou muito da vida no campo. E claro, ele foi para o campo e teve que trabalhar para alguém. Infelizmente, ele não era dono da própria terra dele. Queria que vocês pensassem então, comparassem um pouco pela história do Marcovaldo e do filho dele, pensar um pouco como seria a vida no campo e como vocês gostariam que seria a vida no campo. E podem pensar, comparar a vida que vocês têm na cidade com a vida no campo e se ela seria possível que ela fosse diferente da do Michelino, com tanto trabalho duro para não ganhar nada. E, gente, outra coisa legal também, se vocês tiverem um familiar que tenha vivido no campo, tenha vivido numa cidade interior, tenha vivido em outro estado, numa cidade interior, perguntem também para eles como foi essa vida, do que eles lembram, se era tão duro assim e se eles preferem a vida no campo ou na cidade. Gente, depois vocês podem me enviar um áudio também relatando o que vocês pensaram, o que vocês escolheram de informação. E se vocês quiserem, vocês podem fazer um desenho ou da história ou de como vocês acham que poderia ser a vida no campo, uma vida mais simples, talvez não com tanto trabalho duro. Vocês vão me dizer e pensando também no que a família de vocês responderem. Hoje a atividade é essa. Me mandem seus relatos, seus desenhos. E um abraço, pessoal. Até a semana que vem.